Bem, hoje nós vamos conversar sobre o livro que foi recentemente lançado, falando sobre embargos de declaração, que publica uma tese de doutorado do advogado Rodrigo Mazei, que é professor da Universidade Federal do Espírito Santo e sócio de um dos grandes escritórios de advocacia do Espírito Santo. Doutor Rodrigo, muito obrigado por nos receber e eu gostaria de saber um pouco sobre esse livro, né, que publica uma tese de doutorado que o senhor teve em 2012, né? Porque hoje ele está sendo publicado. Bom, tudo bom, amigo? É um prazer estar aqui com vocês aqui da TV Ambiental de novo. Bom, eu vou ser bem sucinto. Foi até uma situação engraçada. Esse livro estava engavetado. O que aconteceu? Em 2012, quando eu escrevi, foi quando eu fiz o doutorado, eu trabalhei com esse tema, embaixo de declaração, e numa perspectiva diferente, como uma tese de doutorado, ou colocando como um recurso de saneamento, mostrando que ele mudou, houve uma mutação, eu fiz uma análise de todo o direito estrangeiro, uma análise histórica, enfim. E ele teria um novo perfil. E na época, logo quando eu decidi, defendi o doutorado, coisa de um ano depois, perto de um ano depois, eu fui solicitado pela comissão de juristas que estava construindo um novo CPC, que seria que é o ponto maior onde os embargos de declaração estão previstos, e falando, olha, a gente precisa incorporar o que está na tese à lei. Então, eu queria que vocês fizessem um parecer para a gente apresentar à Câmara aqui, porque a lei aqui ela já está desatualizada. Sua tese aqui ela é importante para a lei. E eu fiz esse parecer. Então, e esse parecer foi entregue, na época, ao presidente dessa comissão de juristas, um membro, o professor Fred Didier Júnior. E aí, Almir, para minha grata surpresa, isso foi aos 47 do segundo tempo, tá? Isso em 2013, no fim de 2013. Isso tinha que voltar para o Senado. Para minha grata surpresa, várias das sugestões que eu coloquei, que são frutos da tese, elas foram incorporadas no Código de Processo Civil. Você pegar lá do artigo 1022 em diante, várias dos dispositivos que tem lá, eles são proposições da tese. E aí o que aconteceu? O código entrou em vigor, em 2015 o código entrou em vigor, a tese, ela, entre aspas, ela cumpriu seu papel, e ela deixou de ser tese, porque ela virou lei. Então, assim, eu me desestimulei de transformá-la num livro comercial, porque minha paixão era a tese. Então, eu acabei deixando lá. Mas o meu orientador veio insistindo, vários colegas insistindo durante bastante tempo aí. E aí, o que a gente acabou vendo, mesmo 9 anos depois, que a tese tem ideias ainda muito atuais. E mais, olha como é que isso é interessante, ela faz compreender melhor a própria lei. Então, assim, de uma forma totalmente inusitada, nunca aconteceu isso comigo, isso é incomum, a gente está publicando em 2021 um texto original, é exatamente o texto que eu defendi no doutorado, de 2012. E para minha grata surpresa, para minha outra surpresa, sim, a recepção tem sido maravilhosa. Vários colegas falaram, poxa, eu queria ter a cópia do livro, eu não tinha o livro, eu tinha um pedaço que eu tirei xerox, eu tinha um relatório da Câmara. E no livro, inclusive, tem um anexo, que também ficou bem legal, foi uma ideia do meu orientador, tem um anexo atrás do livro, que é o relatório que eu entreguei à Câmara. Então, o material legislativo está no livro. Então, a ideia, basicamente, foi... porque esse inusitado foi isso. E a gente, de fato, hoje a gente tem os embargos de declaração, a partir de 2015, com uma nova perspectiva, uma perspectiva de um recurso, de fato, de saneamento. Rodrigo, para o leigo, né, que não está no meio jurídico, né, embargos de declaração. O que vem a ser o embargo de declaração? Eu gostaria que você pudesse botar muito sucintamente, o nosso tempo é curto, mas como que um processo tramita e como que o embargo de declaração se insere em um processo judicial. Isso é interessantíssimo, porque o que acontece? Cada decisão ela vai ter um recurso. Então, por exemplo, o juiz deu uma sentença, você tem apelação para o tribunal deu uma decisão,
se a decisão ela envolver matéria constitucional, você tem um recurso extraordinário para o Supremo. Se tiver uma liminar do juiz de primeiro grau, você tem um agravo. Então, cada decisão ela tem um recurso. Os embargos de declaração, pela natureza, e isso eu coloco na tese, por ser um recurso de saneamento, ele cabe de toda e qualquer decisão. Então, olha que interessante. A decisão de um ministro, ela cabe em embargo de declaração, tal como a de um juiz. Só que ela tem um âmbito muito específico. Isso é muito importante. Você só pode sanear naqueles pontos específicos que a lei coloca, que seria omissão, contradição e obscuridade. Ou seja, ele cabe qualquer que seja a decisão, desde que ela seja omissa, obscura, né, ou contraditória. Só para você ver como é que isso é bacana, como é que a tese ela é legal, olha que bacana, Almir. Até nas decisões irrecorríveis, cabe embargo de declaração. Por exemplo, ação direta de inconstitucionalidade. Esse é direto no Supremo, não tem recurso. Não tem outro recurso. Mas se a decisão, no fim, ela tiver uma omissão, uma contradição, uma obscuridade, cabe embargo de declaração. Então, é isso que foi o X da tese, é demonstrar essa natureza desse recurso e essa posição variante. Então, eu acho que Tem a isso ver com a questão da decisão de segunda instância, ou essa decisão recente que o Supremo coloca aí de que revogou aquela ideia da prisão em segunda instância? não, esse ponto não, porque, na verdade, os embargos caberiam em qualquer lugar. O que tem uma ideia é o seguinte, que eu posso fazer um gancho, por exemplo, se sair uma decisão hoje, sair uma decisão que não examine esse precedente, nós temos um precedente do Supremo hoje falando que não pode, esse é um precedente vincula, tal como lei, né, o precedente vincula como lei, e o tribunal não examinar esse precedente. Se ele não examina o precedente, logo ele é o quê? Omisso. Aí cabe embargo de declaração. Mas olha como é que isso é bacana. Caberia embargo de declaração se o Supremo não fizer isso, se o Tribunal de Justiça aqui do Espírito Santo não fizer isso, se o Tribunal da Bahia não fizer isso, se o próprio juiz não fizer isso, porque o saneamento ele é variante. Qualquer que seja a decisão, ela tem que ser saneada. O processo não foi devidamente instruído, né? Às vezes não é só, não foi, às vezes também não foi instruído também. Ele não foi bem decidido. A decisão ela tem uma falha. Então, Rodrigo, assim, tem dois amigos meus que são advogados, que eu aprecio muito também. O doutor Marcelo Dantas, professor da Universidade lá de Santa Catarina, não, grande Espanha. jurista, pô. Grande Tá? jurista. Isso aí. E ele é doutor até em direitos difusos e coletivos, né? Pela PUC. Ele mandou uma perguntinha para você. Você tem visto, na prática, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração? A pergunta do Marcelo é maravilhosa. A atribuição de efeito suspensivo, que na verdade é uma tutela provisória nos embargos de declaração, é um assunto da tese. Porque eu falei, olha como é que é bacana, isso não existia antes, pelo menos expresso. Então, o que a gente colocou? Olha, às vezes você tem que conceder uma tutela provisória, no caso o efeito suspensivo, a própria tutela provisória, porque você não pode esperar o resultado do julgamento. Eu tenho visto alguns julgados nesse sentido, eu tenho visto algumas decisões nesse sentido. Mas eu vou falar mais aí, Marcelo, isso é interessante, isso é menos pelo fato do advogado. O advogado está deixando de pedir do que o judiciário deixando de conferir. Eu costumo dizer, aí vai um abraço para os gaúchos aí, que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ele costuma ter decisões mais variadas, porque a advocacia do Rio Grande do Sul, do modo geral, mas do Rio Grande do Sul, ela é muito ativa. Então, ela pede bastante coisa. Então, você vai encontrar essa jurisprudência porque tem um pedido. Então, Marcelo, eu tenho visto julgado, sim, mas eu tenho visto, assim, pouco pedido da advocacia. O nosso escritório trabalha, a gente usa bastante, Como a gente usa bastante, a gente tem tido bastante resultado positivo, às vezes negado, é óbvio, mas a gente tem conseguido um êxito sim. O doutor Stefan Schnebel, que faz um comentário antes.
Há tempos, a forma de advogar já não é mais a mesma. O judiciário não é mais o mesmo. Os clientes não são mais os mesmos. Suas intenções e anseios ao contratar serviços jurídicos mudaram. Para além de uma análise tecnicamente correta, é cada vez maior a necessidade dos clientes e jurisdicionados de terem uma solução prática, funcional, eficiente, atrativa e simples para a questão posta e análise, inclusive do judiciário. A pergunta que ele faz é a seguinte: a função constitucional dos embargos de declaração está ligada à necessidade do verdadeiro e franco acesso à justiça e uma efetiva entrega? Não, com certeza absoluta. Um abraço aí para o Stefan, que é um excepcional advogado aqui no Espírito Santo, colega. Esse é um dos outros pontos da tese, porque recurso de saneamento com função constitucional. Toda decisão, olha como é que isso é bacana, Almir, isso é muito legal, olha que oportunidade que ele me deu. Acesso à justiça não pode ser visto como uma chave, ou seja, conseguir acessar a justiça. Acesso à justiça te dá uma resposta. Acessei e eu tive uma resposta. O recurso de saneamento, ele te permite que você tenha uma resposta mais adequada. Imagine que você tem uma decisão que o juiz não examina todos os seus fundamentos, não examina todos os seus pedidos. Eu tive acesso, no sentido restrito, ao judiciário, mas esse acesso só me deu o quê? Resposta. Eu brinco, eu fiz até essa brincadeira na defesa, eu não posso dar um carro sem combustível. Eu tenho que ter um carro com combustível, com motorista. O acesso, na verdade, ele é um complemento. Então, os embargos, eles facilitam. E, nesse particular, o custo dos embargos, como ele a mecânica dele, o engenho dele é de voltar para o próprio juiz, você não tem preparo, ou seja, você não precisa pagar. O próprio juiz que vai esclarecer. O que é muito mais fácil? O próprio juiz esclarecer, consertar aquilo ali, do que você mandar para uma outra pessoa. Então, assim, só para você entender, então é até meio lógico isso, né? Mas nessa instância, né? Para o leigo, nós, assim. Você não tem como pular uma. Imagina, você fazer um recurso para pular uma instância para esclarecer um ponto. Por exemplo, tem tribunais hoje aí que você, de um recurso, né, o recurso ser conhecido, ser examinado aí, você vai levar, às vezes, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Imagina, você levar 2 anos para esclarecer um ponto. Então, ele acaba sendo um recurso nesse sentido de uma economia processual, no sentido amplo, efetivo, né, para que você tenha um acesso não com essa ideia, volto a dizer, de chave, mas uma ideia de resposta. Então, a pergunta do Stefan está, assim, absolutamente também, agradeço aí a oportunidade aí, está dentro da tese. E só para fechar isso é muito legal, a pergunta dele, olha como é que se adequada e mostra como é que a tese está atual. Eu defendi isso em 2012, falando exatamente isso em 2012. Você vê que em 2020, esse quadro de mudança, ele se tornou mais efetivo. Então, o recurso, de fato, ele tem que se adequar à realidade, à demanda, aquilo que a gente necessita hoje. Serve como um gatilho, né? Eu não posso imaginar de ter um recurso hoje com uma visão de tempos atrás. Então, e eu vou dizer mais, talvez a gente começou a ter uma maturidade de algumas questões constitucionais só agora. A gente não tinha maturidade em 88 de determinadas situações. Então, por exemplo, o que era uma decisão fundamentada em 88 era uma outra coisa, era uma coisa na Constituição. O que é uma decisão fundamentada, a ideia de acesso à justiça hoje, é uma coisa completamente diferente. Então, da mesma forma que a gente reinterpreta a Constituição, a gente reinterpreta os institutos à luz dela. Rodrigo, nós estamos num período frio e a gente conhece aí a sua atuação também como um apreciador dos bons vinhos, inclusive tem feito seminários, né, que compartilha o sabor pelos bons vinhos. Deixa uma dica aí para a gente aí. Mas eu vou dar uma dica boa, vou dar uma dica assim. Então, vou fazer uma brincadeira com o embargo de declaração. Tem um vinho, tem uma uva especial que os embargos de declaração tem essa natureza de ser multifacetado, ou seja, pode ser aqui, pode ser lá em cima e tal, né?
ele tem essa questão de uma área específica. Então, tem um vinho que ele é tão singular, uma uva, que é tão singular quanto os embargos de declaração, que é a Syrah. Só que, ao mesmo tempo, ela é extremamente versátil. Então, olha, então os vinhos com a Syrah, então, por exemplo, a Syrah faz excepcionais vinhos rosés. Então, se você quer beber um vinho num dia de maior calor e tal, um Syrah, né, um Syrah rosé. Se você quer um vinho mais leve com uma alimentação, com alguma coisa, com a comida e tal, um Syrah com 13 graus, por aí, é um bom vinho. Agora, se tiver frio, se você quiser um vinho encorpado e tal, o Syrah com 14 graus e meio de álcool, que passa pela madeira, aí esse é fantástico. Aí ele vai ter especiaria e tal. Então, a minha dica, agora nesse período aí, é o Syrah, pela essa possibilidade aí que ele tem de variações. Aí você vai do mais leve ao mais denso, né? Ao mais robusto. E aí você olha sempre a graduação alcoólica. Tomar o mais robusto agora, de 14, 14,5. Ok. Rodrigo, muito obrigado pela participação. E esperamos que outras oportunidades também eu possa ouvi-lo novamente. Eu que agradeço. Muito obrigado aí, ó. E pessoal, Syrah frio, Syrah com carne é algo que é imbatível. É muito melhor do que embargo de declaração.